Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Balance Scorecard. Balance Scorecard, gente, é uma ferramenta do planejamento estratégico, tá? E essa ferramenta do planejamento estratégico, ela é utilizada para fazer a mensuração do desempenho. Para fazer essa mensuração, utiliza-se 4 indicadores. Seria ele financeiro, cliente, processo interno e aprendizado e crescimento. Justamente, utiliza-se esses 4 indicadores para poder alcançar um objetivo. Veja, é aquela ferramenta que você precisa dar muita atenção pela sua importância, muito cobrada em prova de concurso, tá? Antes de entrarmos aqui nos nossos conceitos, eu quero contar uma historinha para você. Eu queria que você se voltasse assim no tempo um pouquinho, se situasse ali no início dos anos 90, tá? Onde Kaplan e Norton vão criar o Balance Scorecard, e Kaplan e Norton são seus idealizadores, são seus criadores. Antes do pensamento do Balance Scorecard, nós temos que a forma de fazer uma mensuração de competitividade é a utilização do indicador, financeiro. Mas, Heron, você só consegue fazer a mensuração dessa competitividade das organizações pelo indicador financeiro? Sim, depois da visão e implantação do pensamento do Balance Scorecard, surge agora mais 3 novos indicadores. Antes só existia o financeiro, agora eu tenho cliente, processo interno, aprendizado e crescimento. Então veja, o que é que nós temos aqui? 4 indicadores que te levam ao alcance de um objetivo. Hoje, na visão moderna, ao utilizar o Balance Scorecard, Kaplan e Norton destacou 4 indicadores. Esses indicadores estão diante de um equilíbrio, tá? Eles estão interrelacionados para poder alcançar um respectivo objetivo. Beleza? É praticamente isso. Vem comigo aqui, ó. Agora eu vou estudar com você esses aspectos introdutórios para a gente poder entender o surgimento do Balance Scorecard. Ele traz assim: segundo Oliveira, os americanos Robert Kaplan, aqui ele, ó, e David Norton desenvolveram o que nós chamamos de Balance Scorecard. Após questionamentos próprios sobre a validade da utilização da gestão das empresas em apenas indicadores financeiros, sentiram a necessidade, tá, de existirem instrumentos gerenciais que fossem relacionados ao futuro estratégico da organização. Lembra? Eu mensurei para vocês, tá, esse detalhe que eu considero um detalhe hiper importante para o nosso estudo, e nós sim precisamos conhecer todo e qualquer detalhe referente a esse aspecto. E ele traz assim: o desenvolvimento do Balance Scorecard surgiu dentro do grupo de estudos intitulado, tá, Medindo a Performance nas Organizações do Futuro, formado em 90, tá, por Norton, tá, que ele atuava como presidente, e Kaplan como consultor acadêmico. Beleza. Aqui ele vai trazer essa relação. Agora a gente já consegue entender esses detalhes, ó. Kaplan e Norton argumentaram que a principal razão para os estudos que deram origem ao Balance Scorecard foi o fato de que os métodos existentes para avaliar desempenhos empresariais estavam se tornando insuficientes, ó. Por estarem apoiados exclusivamente em indicadores contábeis e financeiros. Tais pesquisadores acreditavam que a dependência dos gestores por medidas de desempenho, baseados em dados financeiros, estava prejudicando a capacidade de criar valor econômico futuro para as empresas, tá? Ele traz assim: o pensamento inicial do Balance Scorecard considerava a companhia a partir de 4 perspectivas vitais e pretendia ligar o controle operacional de curto prazo a uma visão de longo prazo e estratégia do negócio. Vamos lá. Vem comigo, gente, agora. Lembra o que eu te falei? Antes, somente a utilização de indicadores financeiros. E na visão deles, isso limitava muito as ações da organização. Passa agora a utilizar mais 3 indicadores, totalizando 4. Já existia o financeiro, ele criou o cliente, o processo interno e o aprendizado
e crescimento. O que é que ele quer fazer? Ele quer alinhar o pensamento estratégico, tá? A operacionalização que nós temos. O que é essa operacionalização que nós temos? É a execução das atividades. Ou seja, nós vamos agora fazer esse alinhamento. Dentro desse alinhamento, nós vamos ter guias operacionais. O que são guias operacionais? É uma forma de você poder traduzir, tá, o contexto do nosso mapa estratégico, que é o mapa. É uma representação gráfica praticamente da nossa estratégia, da estratégia que é utilizada. É um desenho dessa estratégia. Então, diante desse contexto, nós já fazemos esse tipo de análise. Assim você consegue entender o porquê dela. Vem comigo. Ó. Então, ele traz aqui definição do Balance Scorecard. Ele traz, o Balance Scorecard é uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida, tá, por Kaplan Norton em 92. Segundo o Kaplan Norton, o Balance Scorecard ele é uma técnica que visa a integração, ó, e balanceamento de todos os principais indicadores de desempenho. Quando ele te diz isso, uma integração, eu queria que você entendesse isso aqui, ó. Os indicadores, eles estão interrelacionados. Perfeito? Se eles estão interrelacionados, os indicadores eles precisam ser estudados de forma de equilíbrio. Tem que ocorrer um equilíbrio entre os indicadores. Perfeito? Os indicadores precisam ser estudados de forma equilibrada. Aí ele atribui agora existentes em uma empresa, desde os financeiros, administrativos, até os relativos ao processo interno, estabelecendo objetivos da qualidade, indicadores para funções e níveis relevantes dentro da organização, ou seja, um desdobramento dos indicadores. Mas dos indicadores o quê? Corporativos em setores com metas claramente definidas, assim esse modelo traduz a missão e a estratégia de uma empresa em objetivos de medidas tangíveis. Olha o que ele está te dizendo. Se ele vai traduzir, ele vai justamente dizer assim, nós temos que alcançar um determinado objetivo, só que para alcançar este objetivo, nós vamos atribuir a existência de uma razão de ser, junto com um direcionamento que é uma estratégia, para que esses objetivos venham a ser alcançados, e eles transformam em medidas o quê? Tangíveis, em medidas tangíveis. Então vem comigo, gente, para você poder entender. Toda organização, ela tem os seus objetivos. Quando você utiliza o Balance Scorecard, você está utilizando uma ferramenta do planejamento estratégico. E essa ferramenta, ela vai te ajudar a alcançar esse objetivo. Beleza. Se essa ferramenta vai te ajudar a alcançar esse objetivo, agora fica muito claro esse entendimento nosso referente a esse contexto. Por que, Aaron? Porque você vai perceber da seguinte forma. Aquele pensamento ele vai ser transformado em aspecto que você executa. Tangível, palpável, só para você entender o sentido da coisa. Porque antes é uma forma de pensar, é um desejo. Agora você vai transformar na materialidade, ou seja, você vai transformar naquilo que realmente você precisa ter para alcançar esse objetivo. Beleza? Vem comigo agora. Ele traz assim, ainda segundo Kaplan Norton, o BSC, ele é um método que auxilia os gestores a desenvolver bem uma estratégia, do princípio ao fim, e depois fazer com que cada um na organização esteja envolvido a implementá-lo. Nesse contexto, o Balance Scorecard oferece aos executivos as ferramentas que necessitam para alcançar o sucesso no futuro. O conceito de Balance Scorecard surgiu a partir da percepção de que os modelos de gestão anteriores contemplavam somente
indicadores financeiros. Mostrando-se, assim, incapazes de refletir as atividades criadoras de valor relacionadas com os ativos intangíveis de uma organização em relação ao novo cenário econômico. Outro ponto de percepção foi de que indicadores financeiros refletiam resultados defasados e não comunicavam projeções de desempenho futuros estimados mediante investimentos em clientes, fornecedores, funcionários, tecnologia e propriamente inovação. Eu quero destacar esse detalhe aqui para você entender. Nós temos clientes, nós temos fornecedores, funcionários, tecnologia e a ideia de inovação. Heron, por que você grifou esses termos? Porque, gente, concorde comigo, eu estou falando para você de uma cadeia. O que é essa cadeia? Alguém vai fornecer a matéria-prima. E essa matéria-prima ela vai entrar, tá, no processo de transformação, modificação, alteração para que resulte em um produto que vai ser destinado ao meu cliente. É interessante ter tecnologia? Não é interessante, é obrigatório ter. Pessoas capacitadas? Sim, pessoas capacitadas. Ter uma produtividade, manter uma excelência, tá? Ter padrões definidos, critérios que são definidos que gerem essa satisfação. Cliente satisfeito gera rentabilidade para a organização. Então é isso que eu estou te mostrando aqui com todos esses detalhes. Vem comigo, ó. Veja. Agora eu vou fazer duas análises com vocês referente a esses aspectos. Veja agora como é que nós vamos analisar. Ele te diz assim, o BSC oferece-nos uma ferramenta valiosa que permite aos empregados entender a situação da companhia, algo necessário se a companhia pretende atingir o dinamismo de que precisa para ser competitiva no longo prazo. O Balance Scorecard também nos proporciona uma documentação útil a fim de desenvolver continuamente aquelas medidas para controle que guiarão a companhia mais rapidamente no sentido de alcançar seus objetivos, e sua visão. Para Costa, ele traz, é o fruto do esforço de repensar e integrar conhecimentos solidamente estabelecidos na literatura, decodificando temas complexos, explicitando as interligações entre eles e enfatizando determinadas perspectivas de análise, com o objetivo de permitir que as empresas, tá, enfrentem o aumento, né, no grau de competitividade. O BSC pode ser classificado como um sistema de suporte à decisão. É muito comum vir na nossa prova ele perguntando se ajuda na decisão. Resposta, ele ajuda na decisão, onde o seu objetivo é reunir os elementos chaves para poder acompanhar o cumprimento da estratégia. Porém, destacamos que ele abrange mais do que a tomada de decisão. As experiências de aplicação do BSC revelam que executivos arrojados o utilizam não apenas como instrumento de medidas do desempenho organizacional, mas também como ferramenta de gestão. Perfeito. Olha agora eu vou chegar na filosofia, vem comigo. Vou chegar num ponto que eu considero bem importante, porque aqui ele vai trazer aquela orientação que nós precisamos ter para a gente poder alcançar esse objetivo. Então ele vai trazer aqui algumas orientações que são fundamentais, tá? Queria que você prestasse muita atenção agora para você entender o porquê. Vem comigo. Ele te diz assim, a filosofia do BSC. 1. Estabelecer e traduzir a visão e a estratégia. O que ele quer dizer com isso? O processo tem início com o esforço conjunto da alta administração em traduzir a estratégia de sua unidade de negócios em objetivos estratégicos específicos.
Em seguida, esses objetivos irão se interligar através de relações de causa e efeito. Sobre as diferentes perspectivas de negócio, tá? Aí ele traz quem? Financeiro, cliente, processo interno, aprendizado e crescimento. Aqui são os nossos indicadores. São os nossos indicadores. Então, o que é que ele vai dizer? Que nós vamos traduzir a estratégia para a nossa unidade de negócio. Por exemplo, unidade de negócio pode ser um produto. Um produto que a organização deseja justamente trabalhar. Então, essa estratégia, ela vai ser voltada a esse produto. E interessante, ele traz aqui as relações de causa e efeito. 2, ele traz comunicar e associar, tá, objetivos e medidas estratégicas. Ele te diz assim, ó, a comunicação serve para mostrar a todos os funcionários os objetivos críticos que devem ser alcançados para que a empresa, tá, para que a estratégia da empresa seja bem sucedida. A comunicação e conexão auxiliam gerentes na comunicação da estratégia, para cima e para baixo, na organização, permitindo que os objetivos e medidas estratégicas sejam transmitidas à empresa por completo. A ideia é essa aqui, ó. Ele está dizendo que quer comunicar à organização todas as estratégias que serão utilizadas, tá? Todas as estratégias que serão utilizadas. No 3, ele traz planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas. 4, melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. E o aprendizado estratégico. Ele traz no 3, os executivos devem estabelecer metas que representem uma descontinuidade no desempenho da unidade de negócio e que, se alcançadas, transformarão a empresa, tá? O BSC permite também que se quantifique os resultados pretendidos ao longo prazo, que se identifique mecanismos e forneçam recursos para que os resultados sejam alcançados e se estabeleça referenciais de curto prazo para medidas financeiras e não financeiras. Aqui é um detalhe bem curioso. Atribuir o não financeiro, ele é o cliente, ele é o processo interno e eu tenho o aprendizado e crescimento, perfeito? E eu tenho o aprendizado e crescimento. Interessante, né? Vem comigo. Toda ideia que você venha utilizar conforme as estratégias, elas têm que ser alinhadas com os indicadores. Como é que você utiliza uma estratégia? Inserindo nessa estratégia o uso dos indicadores. Você já aprendeu que esses indicadores eles vão ser utilizados de forma equilibrada, por isso o nome Balance Scorecard, balanceamento, tá? Balanceamento, então ele traz essa ideia para você poder ter essa percepção. Então ele deixa muito claro para você esse contexto. Detalhe, então eu preciso utilizar esses indicadores. Qualquer forma que a gente possa, sim, inserir a estratégia, tem que ter esses indicadores. Vamos para o tópico 4 agora, vem comigo. Melhorar o feedback e o aprendizado que? Estratégico. Fornece aos executivos um procedimento para receber feedbacks sobre sua estratégia e testar as hipóteses em que ela se baseia, viabilizando assim correções no rumo, tá? Tomado e o aprendizado da organização rumo
tomado e o aprendizado organizacional em nível executivo. O BSC não se limita a medir a mudança, ele a estimula. Agora, eu vou falar com você do ponto crucial que nós temos. Vem comigo, eu queria que você entendesse um detalhe. Olha o que eu estou lhe dizendo. Toda prova de concurso, eles gostam de misturar isso daqui. Eles gostam de misturar os conceitos de indicadores, porque até para a gente conceituar o Balance Scorecard, a gente tem que falar da ideia de mensurar esse desempenho. E ele envolve o uso desses indicadores. Agora eu vou estudar com você separadamente as características de cada indicador. As características de cada indicador. Então vem comigo, eu vou começar pela financeira. E a gente vai fazer essa análise. Vem comigo. Ele te diz assim: perspectiva financeira, os objetivos financeiros servem de foco para os objetivos e medidas de quem? Das outras perspectivas do scorecard. Para Kaplan e Norton, qualquer medida selecionada deve fazer parte de uma cadeia de relações de causa e efeito, que culminam com a melhoria do desempenho financeiro. Perfeito? Culminam justamente com a melhoria do desempenho financeiro. A perspectiva financeira, segundo Rezende, permite que as diversas unidades estratégicas de negócio vincule suas propostas de trabalho a um objetivo central para toda a organização, embora algumas vezes estejam praticando estratégias financeiras distintas em função justamente de quem? Do mercado e do momento. Conforme nos diz Farias e Costa, esta perspectiva avalia a rentabilidade, palavra-chave. Uma rentabilidade da estratégia direcionada para a empresa, de maneira que sejam mensurados os resultados gerados necessários a seu crescimento e desenvolvimento, que agregarão valor a seus acionistas. Tratam-se de indicadores que demonstram se a execução da estratégia está contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros. É nessa perspectiva que se alinhavam o crescimento da receita e a produtividade. Relacionam-se a lucratividade, rentabilidade, fluxo de caixa, retorno sobre o capital investido. Trata-se da perspectiva que demonstra como a organização é vista pelos seus investidores, pelos seus proprietários e também pelos seus acionistas. Por esse motivo também é conhecida como perspectiva de quem? Do acionista. E a perspectiva que tem por objetivo responder a seguinte pergunta: como a organização atende ao interesse dos seus acionistas? Então lembre-se, essas palavrinhas que eu atribuí para você aqui, exemplo para você, entender. Rentabilidade, lucratividade, fluxo de caixa, retorno sobre o capital investido. São termos, tá? São termos fundamentais e são termos justamente que descrevem o indicador financeiro. Vem comigo. Essas características você precisa levar para a prova. Não é obrigatório, é mais do que obrigatório, tá? É necessário você levar isso. Como é que isso cai em prova? Ele vai tentar te confundir, a banca vai tentar te confundir fazendo assim. Pega a característica de rentabilidade. A característica de rentabilidade ela é estudada dentro da perspectiva cliente. Falso. Falso. Por quê? Porque não é estudado dentro de cliente, é estudado dentro do indicador financeiro. E agora eu vou estudar com você as características do cliente. Assim, facilmente você consegue entender como esse aspecto virá na nossa prova. Vem comigo. Ele te diz assim agora: eu vou para a perspectiva cliente. Ele traz
Para Rezende, a perspectiva dos clientes permite gerenciar a proposta de valor para o mercado e aliar medidas genéricas de relacionamento com clientes. Exemplo: aquisição, participação, retenção, rentabilidade por segmento ou nicho atendido, além de acompanhar a evolução das marcas e da imagem da organização. Segundo o mesmo autor, para Rezende, o scorecard auxilia em relação a clientes atuais e futuros. Não somente determinando a proposição de valor e a quem será oferecida, como também, tá? Quais os clientes que não terão prioridade. E aqueles que nem estarão na estratégia. Ele traz: Faria e Costa classificam como os indicadores mais tradicionais de quem? Da perspectiva de clientes. Ele traz participação de mercado, precisão no atendimento de pedidos, obtenção de novos clientes, retenção de clientes, sua rentabilidade e o nível de satisfação dos consumidores, que é fator crítico para a retenção dos clientes. Todas essas palavrinhas você precisa levar para a prova. Todas essas palavrinhas você precisa levar para a prova. Essa perspectiva busca identificar os segmentos, cliente e de mercado, nos quais a organização pretende atuar. São identificados também as medidas de desempenho que serão utilizadas nesse segmento. Os indicadores têm por objetivo demonstrar como a organização é vista pelo cliente. Exemplo: captação de clientes, retenção de clientes, satisfação de clientes, lucratividade dos clientes. Qualidade dos produtos, tempo de atendimento. É a perspectiva que tem por objetivo responder a seguinte pergunta: como os clientes veem a organização? Então vem comigo, gente. Muito interessante essa perspectiva, tá? Conhecer o teu cliente, ele é fundamental. Saber o pensamento do cliente, ele é necessário para um bom atendimento, um desenvolvimento, uma fidelização, uma retenção, tá? Por que, Heron? Porque são meios que são utilizados com essa contextualização. Então assim você consegue entender a forma de pensar. Assim você consegue entender a lógica desse estudo, tá? Então aqui eu estou te apresentando as características. Quando eu falo de cliente, você quer que esse cliente permaneça comprando. Então você fala de rentabilidade, você fala de lucratividade. Mas lucratividade referente ao nicho do cliente, tá? Que acaba sendo uma coisa específica. É diferente quando eu falo de lucratividade da organização. Aí eu sei que ela não trabalha um só produto, os demais produtos que ela trabalha são justamente voltados a esse contexto. Fechou? Então é praticamente isso, tá? Essas palavrinhas são as palavrinhas-chave que nós precisamos levar para a nossa prova. Eu vou fazer aqui um breve intervalo. Um minutinho eu estou de volta e a gente continua a falar dos indicadores do Balance Scorecard. Valeu, gente. Forte abraço.